Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, presidente do Conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, e empreendedor na área de saúde. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas ligados à inovação, principalmente na saúde. E a ideia é te deixar por dentro do que é de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, tivemos um prazer de conversar com dois amigos, Luiz De Luca, que é conselheiro e mentor em inovação na saúde, e o Cláudio Terra, diretor sênior na Pfizer Latam. E nós falamos bastante dos paralelos entre empreendedorismo e inovação e o esporte. Hoje eu tenho o prazer de receber os dois aqui novamente para continuarmos a nossa conversa falando sobre a importância da inovação em empreendedorismo e de todos os passos que existem até alcançarmos o resultado e com as suas métricas também de sucesso. Então, De Luca, Terra, obrigado por estarem aqui novamente. Vamos lá, Gustavo. Vamos continuar essa maratona de conversas. Prazer, espero sair sem muita dor daqui. Né? Sem lesões. Eu vou começar agora pelo De Luca. A gente falou aqui bastante na primeira metade sobre todo esse processo, trabalho em equipes, a importância também das medições, né? E isso foi importante, o Terra estava citando especialmente inteligência artificial e muito do que a gente diz, olha, vai poupar não sei quanto, mas que a gente não mede muito. E até lembrando aqui, né, De Luca, da corrida, poxa, a gente usa, você citou o smartwatch na primeira metade, a gente usa os nossos relógios e fica monitorando o ritmo, puxa, eu estou a 5 aqui o quilômetro, eu estou a 6 o quilômetro, frequência cardíaca, mede cadência, mede comprimento da passada. No esporte, em outras também, mesma coisa. Futebol aqui que o Terra citou muito bem na primeira metade, poxa, a gente tem tudo, número de passes certos, errados, um monte de estatísticas. E a gente não tem tanto isso aqui na parte de inovação e empreendedorismo, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão também sobre isso e contasse as principais adversidades que você enfrentou, tanto na área executiva em inovação, quanto na corrida de rua. Olha, Gustavo, existem, né, as tecnologias, existe obviamente o que você colocou em relação à utilização ou pseudos intenções no início da aplicação da tecnologia e os resultados, né? Até foi o final do nosso primeiro podcast. Nós, quando fazíamos gestão do ciclo da receita, a gente talvez não tinha inteligência, né, artificial envolvido, tinha alguns, né, BIs que a gente fazia isso, mas uma coisa interessante que a gente fazia era o acompanhamento incondicional de semana a semana o que estava acontecendo com as coisas, né? E não delegava isso para a tecnologia. A gente fazia uma situação isso dentro do time, de como a gente acompanhava, se estava melhorando, se não estava melhorando, o que está melhorando era como é que eu estava fechando as contas, frequência de contas, de quanto que fazia o faturamento da conta, o que estava aprovado, o que não estava aprovado, o número de autorizações, tudo isso que o algoritmo faz, mas se você não tiver um humanoide, um time de humanoides que de fato controlam isso para que se qualquer desvio a gente possa corrigir, o algoritmo não vai corrigir os seus desvios. Então não adianta querer delegar para uma tecnologia uma responsabilidade que é do executivo, que é da liderança, que é do time que precisa fazer isso. Então são essas são as considerações que eu acho que eu gostaria de trazer no início desse bate-papo, daquilo que a gente acha importante para poder atingir o objetivo. As adversidades da corrida, assim como da gestão, elas são inúmeras, né? Obviamente da maneira como você acorda, a ingestão de uma determinada coisa que você tem, né, dentro no dia anterior, né? Nas organizações não é de um dia, né? Eu falo que, por exemplo, no hospital existem 3 hospitais. Existe o hospital diurno, o hospital noturno e o hospital do fim de semana. Né? São 3 hospitais com características diferentes. Né? O corredor, o tipo de corrida, o tipo de prova, você também tem uma condição física diferente, que às vezes é do momento que você acorda, o que você ingere no dia seguinte, qual que está a diversidade de tempo, se está chovendo, se está muito quente, se está muito úmido. Então, você entender essas adversidades para fazer a sua adequação durante a prova é fundamental. Não adianta você estar num dia muito quente, muito úmido, você querer aplicar um determinado ritmo para ter um resultado. Você não vai conseguir esse resultado, e ao contrário, você vai piorar o resultado porque você não adequou uma condição de temperatura, umidade, calor, etc. Né? Então, quando a gente faz isso na corrida, dessas adversidades climáticas, adversidades de condições de alimentação. Eu tive uma intoxicação uma vez numa prova, quer dizer, eu me intoxiquei no dia anterior à prova.
né? E fui correr uma prova, né? E durante a prova eu tive um problema intestinal. Eu tive que administrar uma adversidade, né? Até achar um toalete, um banheiro químico, né? Para continuar. Eu consegui continuar bem a prova, né? Minha esposa já não teve o mesmo sucesso. Ela ficou desidratada, ela ficou com um problema que, para terminar a prova para ela não superou a dificuldade daquela adversidade. Assim, poderíamos ter previsto, poderia ter feito um monte de coisa antes. Primeiro, evitar aquilo que a gente não deveria comer, que nós negligenciamos. Segundo, durante a prova, sabendo dessa situação, começar uma prova de uma outra forma, né? É a mesma coisa nas organizações, dentro de um processo de inovação. Qual é a sua fase? Que tipo de adversidade você está sofrendo e como você vai superar isso? Não adianta insistir, né, numa superação de algo que você não está se preparando. Então, você tem que, às vezes, né, retroceder, dar uma avaliada, fazer as correções, e esta superação ela vem através dessas correções e o atingimento da sua meta. Então, são essas considerações que, às vezes, a gente não faz nas organizações, a gente não faz no processo de inovação, a gente não faz no empreendedorismo de uma empresa que acha que tem que seguir sempre o mesmo ritmo. Não necessariamente o ritmo tem que ser o mesmo. A gente tem que entender todo o ecossistema para poder planejar de maneira adequada o nosso ritmo. Excelente. Eu estou lembrando aqui também de uma fala que a gente teve na primeira metade, do Terra citando as milhares de startups que ele avaliou, diversos pitches ao longo da vida executiva, né? E aí também fazendo um paralelo com o esporte, Terra, quais são as principais lições que você aprendeu durante esse período todo e que passaria para um empreendedor que está começando agora, alguém que fala, puxa, eu quero empreender, eu quero inovar, algo que ficou super comum nos últimos anos, né? Eu vejo aqui na parte médica como interessante, porque antes era, não, eu quero fazer um doutorado, depois virou, eu quero fazer um MBA, agora eu quero empreender. Então tem os ciclos. Quais seriam os principais recados que você passaria? Acho que uma das primeiras analogias, começando pelo esporte, que é o nosso tema central aqui, né? Ninguém nasce um recordista de maratona. Ninguém nasce um jogador de seleção nacional. Ninguém faz um Ironman de uma hora para outra. Eu acho que as pessoas e as organizações que chegam nesse patamar, elas têm uma visão, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu sempre busquei olhar empreendedor, onde que você quer chegar, né? Você tem algo interno dentro de você que você quer ser um campeão de Ironman, que você quer jogar futebol no nível profissional, que você quer jogar, enfim. Qual a diferença entre ser um amador e ser um profissional? É uma diferença brutal, assim, em vários esportes, né? E no mundo de inovação, de empreendedorismo, assim, também tem isso, né? Tem gente que quer jogar, tem gente que quer competir, tem gente que quer transformar. E se você não enxerga isso como investidor, né, olhando, você citou um pouco a minha questão de olhar startups, investir. Se você não consegue enxergar alguém que realmente tem tudo que precisa, tudo é um exagero, mas que tem algo interno, que você quase transpira essa vontade de transformar e ser muito grande, é melhor não investir como investidor, né? Porque tem muita gente que quer jogar o jogo, né? Jogar o jogo, né? O que você quer? Eu quero jogar futebol society o sábado de manhã com os meus amigos. Inovação tem um pouco isso. Empreendedorismo tem um pouco isso, né? É que a gente brinca um pouco, é o lifestyle startup. Eu quero trabalhar num lugar que eu não tenho chefe, eu quero trabalhar de chinelo, eu não quero trabalhar numa empresa muito careta, esse é um ambiente mais legal. Então tem um pouco isso. Mas se você quer jogar o jogo de gente grande, o jogo profissional, de esporte, ou profissional, ou seja, de altíssimo nível, é um outro jogo. É um jogo de extrema disciplina, é um jogo metodológico, é um jogo de equipe, é um jogo, enfim, independente da informalidade, a formalidade, é um jogo bem planejado. Você sabe onde você quer chegar e você vai percorrer esse caminho. E aí é um pouco a questão assim, né? Mas você tá... Ninguém começa dizendo que vai ser o Michael Jordan, né? Que vai ser. Mas se você não começa pensando, se você não quer ser o Michael Jordan, você jamais vai ser o Michael Jordan, ou vai chegar próximo dele, né? E eu gosto muito de biografia também, quando você biografia de grandes atletas, etc. Todos têm, ou quase todos têm um pouco isso, né? Querer ser algo muito grande.
E aquela coisa assim, né? Eu sempre brincava com meus filhos, que também gostam muito de esporte, falava, o Michael Jordan dormia com uma bola de basquete. Não sei se é verdade ou é uma lenda, né? Mas você tem que querer muito, né? E o jogo da inovação é mais ou menos isso. Se você acha que vai ser fácil, não, você tem que querer muito. Se você não quer muito, não vai acontecer. E aí, fazendo um paralelo, que daí é um paralelo um pouco diferente do mundo das corporações, do mundo do empreendedorismo, essa coisa do querer muito enfrenta dois contextos diferentes. Numa grande organização, por que as grandes organizações, com alguma exceção, com grandes exceções de algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, por que elas não revolucionam o seu mercado? Porque tem toda uma lógica que você quer crescer 10%. O famoso 10% de crescimento tá bom. Se você é uma empresa grande, cresceu 10%, né? Pode ser 15%, ou 5%, ou 17%, é bom. Se você chega para um executive e você fala assim, olha, olhei teu plano de negócio aqui, a meta é dobrar, a meta é crescer 10x. Inclusive, é uma das coisas que eu trabalho atualmente. Tipicamente, a resposta é, assim, de desespero, né? Porque estão acostumados a você colocar metas de crescimento de 5%, 10%. Mas por que você não está crescendo 5 vezes, 10 vezes? E é uma coisa que, na verdade, tem um sentido de acomodação. O mundo das corporações é um grande teatro. O chefe tem que exigir uma meta mais alta, o cara que tem que executar, ele vai negociar por uma meta mais baixa, o bônus vai ser negociado no meio do caminho, daí tem o CFO que vai medir isso. É um grande teatro. Não é um teatro no sentido ruim, mas onde cada um tem o seu papel e você, mais ou menos, todo mundo sabe mais ou menos o jogo e ninguém tenta disruptar o jogo. Quando você vai para o mundo de empreendedorismo altamente acelerado, a tua única questão é crescer, imagina assim, sem vantagens competitivas. Você não tem vantagem competitiva. Quantas empresas começaram sem ativos, sem tecnologia, às vezes com uma ideia? Então, por que essas empresas, às vezes, e aí é um lado que eu gosto muito de empreendedorismo, né? É que o cara assim, não tem nada e ele almeja o impossível, né? Ele vai crescer 1000% nos próximos 3, 4 anos. Trazer essa questão de crescer 1000% nos próximos 3, 4 anos não existe nas grandes corporações. Isso é muito interessante e é uma dinâmica humana. E você entender. Então, assim, essa coisa de meta, como é que as pessoas se comportam, né? E parte do meu trabalho, até falando um pouquinho assim, né, é ajudar as pessoas a acharem que elas podem crescer 1000%, que elas podem crescer 3 vezes, que elas podem. E daí começar a tirar o mato alto, a descobrir todos os bloqueios que, na verdade, não são reais. Às vezes são... mas o mercado é assim, o paciente se comporta dessa maneira, o médico se comporta dessa maneira. É poder questionar tudo, né? Assim, o nível de acesso não precisa ser 10%, pode ser... E se fosse 50%? Né? Como é que você trabalha essas coisas e coloca as pessoas para repensar, né? E a capacidade que elas têm de fazer coisas extraordinárias, né? Então, tem que dormir com a bola, tem que sonhar alto, tem que ter método. Mas, enfim, divaguei um pouco, mas isso são algumas das coisas, assim, que no atual estágio da minha vida são as coisas que, que eu passo um pouco tempo refletindo. Vou pegar o ponto, que é a história do corredor de 10K, né, do velocista versus fundista. O que você está trazendo aqui, Terra, é como um velocista pode virar um fundista, né? Como que o cara que corre 10K para tempos baixíssimos, ele vai fazer uma maratona para tempos também mais baixos. Antigamente achava que era impossível, até pela constituição física, porque o velocista ele tem uma condição física, né, de hipertrofia, de explosão muscular, e ele, obviamente, quando vai chegar numa prova de longa distância, isso se torna o problema dele. Só que nós estamos vendo hoje ganhadores de provas rápidas ganhando maratona. Qual é a diferença? A diferença é que a adequação física não é igual, né? Primeiro que ele não é hipertrofiado, ele conseguiu ser rápido em 10K sem ser hipertrofiado e, obviamente, quando ele foi para a longa distância, ele tem essa vantagem, essa capacidade da velocidade, né, para uma prova de longa distância. Eu acho que é bem aquela história das pequenas, né, dizemos que os 10K seria para as corporações novas, das startups, e a maratona para as mais
conservadoras ou maiores. Só que as startups estão chegando lá, né? Então você está tendo os 10K ganhando maratona. Por quê? Porque eles estão buscando alguma fisiologia que está levando a isso. Eu acho que isso a gente tem que pensar nas organizações. Não adianta você se adequar, né? Porque eu sou grande, são 10%. Não, grande você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito ágil e você tem que trazer considerações diferentes para ser mais rápido ainda. Eu acho que são esses pontos que é importante quando a gente faz essas correlações corporativas, né, e o perfil, né, do atleta. Eu acho que a gente tem que olhar esse perfil do executivo também. O executivo de 10K é um perfil diferente do executivo do maratonista dos 42. Eu preferiria apostar mais no executivo de 10K, porque ele tem essa vontade, o sofrimento, embora outros tenham o sofrimento da dor. A prova mais difícil que eu fiz foi fazer um 10K perto de 40 minutos, que é correr 4 minutos por quilômetro. Eu terminei esgotado, né? Esgotado, achando que estava tonto, porque eu usei o limite do meu físico. Na maratona eu tenho outro tipo de limite, um limite muscular, né? O outro não, eu tenho o coração, tenho um limite. Eu lembro que um colega meu, que ele fazia triatlo, eu perguntava, como você achava que você estava no limite? Ele me respondia, meu limite quando eu estava chegando, eu via o pórtico de chegada e as coisas começavam a ficar escuras. Então, assim, esse era o meu limite, né? Que assim, eu vou apagar na hora que eu chegar lá. Eu acho que são esses esforços que a gente espera. Eu acho que a gente tem que buscar hoje organizações e lideranças que busquem esse esforço. Eu vejo muita gente falando muito e fazendo pouco. É muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil falar do que correr. Então eu gosto dessa tua comparação das 10 vezes que as organizações têm que mudar mesmo. Porque se não mudarem, os 10K vão ultrapassar os maratonistas. Porque tem um perfil, tem uma resistência, tem uma vontade de chegar lá de uma outra forma. E é isso que eu aposto muito, né, nessas engrenagens da transformação da saúde digital. Eu falo isso, né, para vários ambientes que eu participo. Assim, por que eu invisto tempo de estar com um mentor, de estar conversando com os empreendedores? Porque eu acredito, né, a transformação da saúde através da saúde digital. Né? Eu acho que são engrenagens de transformação. Hoje elas têm suas resistências, usam-se de maneira periférica, não de maneira central, mas nós vamos chegar lá. Interessante, eu vou... Pegando a fala de vocês dois aqui, eu vou lembrar desse episódio que gravamos com a Adriana, né, maratonista e recordista brasileira de maratona. E a Adriana estava citando que teve uma prova, a Maratona de Tóquio. Ela precisava ter abaixo de 2h30, se eu não me engano, para poder ser selecionada para ir para a prova e ser custeada. E ela não tinha, ela estava se recuperando de uma contusão grave e ela não tinha aquele tempo no último ano. E o organizador da prova não aceitou. Porque não podia ir, porque não tinha o tempo e tal. E o treinador dela aqui, o Cláudio Castilho, que treinou inclusive muito tempo a seleção brasileira de atletismo, falou, não, mas ela é muito boa e tal. Não, mas olha, pode se inscrever, mas a gente não vai pagar nada. Ele falou, tudo bem, o clube, o Pinheiros, onde ela treinava, bancou e ela foi. E é interessante a gente lembrando aqui também na parte de empreendedorismo, ela foi bancada pelo treinador. Falou, ela vai conseguir, ela vai bem. E a Adriana corre, faz a prova abaixo de 2h30, se não me engano até o recorde dela é lá, e ela conta esse final aí, Deluca, que você citou agora, de não ver nada assim, só ouvir o Castilho, né? Eu ouvi também o treinador que tá ali gritando, vai dar recorde, e ela passa e consegue chegar, né? Então a importância aí, a superação e essa ideia. Volta o que o Terra falou na primeira metade do episódio, que, puxa, se você pegar aquele empreendedor que, tô fazendo, tô gostando, pode desistir, que isso aí não vai dar certo, né? E aí, antes de devolver a palavra para vocês, Terra falou que gosta de biografias, também gosto. Eu não sei se vocês dois leram do André Agassi, então eu deixo aqui a dica para o nosso ouvinte e para vocês também, porque o Agassi, o interessante da biografia é que ele começa, a primeira frase é, eu odeio tênis, sempre odiei esse esporte. Porque ele era um sonho do pai dele, iraniano, boxeador, que queria que algum dos filhos fizesse o que ele não conseguiu. O pai foi para uma Olimpíada, mas não conseguiu ganhar medalha, e queria que algum dos filhos fosse não só um atleta de alta performance, mas um atleta que ganhasse alguma coisa. Tentou com o irmão mais velho, não deu certo. O pai, um iraniano daqueles, rapidamente descartou o filho mais velho e se focou no André Agassi. Ele conta a história, o que é importante aí, toda a superação que tem, né? E não de achar que puxa, o cara é um grande esportista. Depois, casou com a Brooke Shields,
Aí casou com a Steffi Graf, que muda a vida dele, porque a Steffi Graf tinha isso que ele não tinha esse amor pelo tênis, também um pai super em cima. E aí a gente fala dos empreendedores na mesma linha. Não é um caminho só de flores. Então, de falar, né, muito que a gente também citou do jovem que fala, agora eu quero empreender, eu quero inovar. E aí o que o Terra também citou, tá bom, você vai ter que montar um time, vai ter que buscar recurso. Não é? Tem a parte legal da coisa e tem, né? Eu queria devolver para vocês aqui, a gente está chegando no final dos nossos episódios, e aí deixo uma pergunta mais ampla para vocês dois, sobre as principais lições que vocês, ambos como esportistas, poderiam trazer do esporte para o empreendedorismo e inovação em saúde. Eu vou começar com o Terra e depois passo para o De Luca. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente ouve também acho que o primeiro paralelo, vou voltar para o início do primeiro episódio, né? Esportistas de maneira geral, corredores, jogadores de tênis, de futebol, etc. Assim, eu acredito muito no brilho no olho, né? Você fala, empreendedor com brilho no olho, né? Eu acho que o esportista, ele tem um brilho no olho, ele tem também uma confiança, né? Ele tem autoconfiança, né? Eu acho que você encontrar um jogador, como é que vai ser o jogo? Não, hoje eu acho que a gente vai perder, mas se der certo a gente ganha. Não existe isso, né? Então, eu acho que assim, aquela questão assim tem um monte de piada, né? Vocês já viram essas coisas de internet, né? Sobre o Romário, a atitude dele, né? Ou do Ronaldo, né? Tem um monte de histórias, do Garrincha. Acho que parte disso é folclore, né? Mas eu acho que parte das pessoas que eu já vi tendo bastante êxito no esporte tem uma autoconfiança, né? Acho que o empreendedorismo tem brilho no olho, tem uma autoconfiança. Depois tem a parte também que é a parte dura, né? A parte de fazer a lição de casa, de ter metodologia, de conseguir aliados, de mobilizar pessoas. Tem uma outra, assim, também, eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com o esporte, né? O jogo da inovação hoje é um jogo muito mais sofisticado, muito mais do que era há alguns anos atrás, né? Imagine assim, os esportistas hoje, né, falando a longevidade do atleta hoje é impressionantemente maior do que a longevidade de um atleta de 25 anos atrás. Né? Então, por quê? Porque tem toda uma equipe por detrás, como vocês citaram, que é nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, ortopedista, enfim, tem psicólogo, né? Então, eu vejo isso, por exemplo, assim, com meu filho que tá assim jogando de alto nível, né? Nem sei se vai ser profissional ou não, mas você vê assim, tem preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem toda uma equipe já Como é que era futebol quando eu joguei? Cara, era uma coisa totalmente amadora. Hoje, é impossível você imaginar jogadores assim, né, nesse nível assim, que não tem um nível de preparação, né? E eles são, eu posso falar assim, jogador de futebol hoje é atleta. Antes não era. É uma coisa interessante, né? E na inovação também, assim. Inovação hoje está ficando mais sofisticado, né? Assim, se você quer levantar recurso hoje, 10 anos atrás você levantava assim no show. Hoje está ficando um mercado mais sofisticado, os investidores mais sofisticados, gestores mais sofisticados, o setor público olhando isso de maneira mais com menos oba-oba e menos política, criando condições de um ecossistema que realmente sustente aí os empreendedores. Então, assim, eu acho que o esporte, né, ele está evoluindo de uma maneira tecnológica, científica, né? Eu trabalho numa empresa, agora quase que não falei de onde eu trabalho, né, que Science Will Win, né, que foi o nosso lema durante a pandemia, né, a ciência vencerá, né. O esporte hoje, de altíssimo nível, de grande competição, ele é um esporte baseado em ciência. Hoje se utiliza muito mais ciência, se utiliza muito mais tecnologia, além de, claro, eu acho que o De Luca lembrou bem, das habilidades humanas de montar equipe, de ter as reuniões, de formar assim, o lado psicológico, né? Você está bem equilibrado, né? Então, assim, se o esporte está indo isso, o mundo da inovação também. Hoje, porque se você há 10, 15 anos atrás, você tinha pouquíssimos empreendedores, hoje você tem um montão de empreendedores. Então, na verdade, você está competindo por um pool de dinheiro, né, com muito mais gente buscando esse dinheiro. Isso eu acho que faz parte, assim, acho que no Brasil, quando eu olho inovação tecnológica, assim, perto do que eu vejo em outros mercados mais avançados, a gente ainda está, assim, a gente evoluiu muito, 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 muito nos últimos 10 anos, em particular. Mas a gente ainda é bastante primário.
A gente não joga o grande jogo da inovação ainda, do mundo. A gente não tem tecnologias altamente disruptivas. A gente não tem grandes propriedades intelectuais sendo formadas aqui. Então, assim, eu acho que é bom ver isso, né? Porque eu acho que nenhum país se desenvolve sem tecnologia, mas são raros os casos de tecnologias que você fala assim, olha, é uma tecnologia disruptiva que daqui a 5 anos eu consigo imaginar que vai estar em 100 países. Quanto que ocorre isso? Hoje trabalho numa multinacional. Esse é um jogo de uma escala mundial. E o jogo da escala mundial se baseia, em parte, em ter uma propriedade intelectual que é baseada em ciência super hard, super deep, ou tecnologia, que pelo fato de ter esse aspecto único e defensável, você consegue levar para o mundo todo. Nós estamos longe de ter isso. Mas estamos melhores do que há 10, 15 anos atrás, que a gente nem tinha essa coisa de ecossistema de inovação, grandes empresas, pequenas empresas, fundos, instituições. Universidade era o oposto da inovação. Tudo que você não queria é estar próximo de uma universidade. Universidade hoje já é isso, já somos como o Vale do Silício? Não, mas as grandes universidades hoje falam, apoiam, têm suas incubadoras. Então, eu acho que, estou me alongando um pouquinho, mas eu acho que assim, o esporte para mim hoje ele evoluiu, e a cada década parece que ele evolui mais em termos de profissionalismo, ciência, método, inclusive modelos financeiros, né? É incrível como, quando você trata algo de forma profissional, as coisas são exponenciais. Se você pegar os grandes jogadores de hoje, compara com os grandes jogadores de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de qualquer esporte, de 30 anos atrás, comparar a remuneração do esporte, é exponencial a curva, você já pensou? Né? Assim, acho que alguns esportes, logicamente, mais do que outros, né? Mas pegar o que o Pelé ganhava, né? Era nada. O Pelé ganhava como ganhava um cara da segunda divisão, hoje, estou exagerando um pouco, né? No mercado inglês, né? Então, é assim, hoje, mas isso, não apenas o Pelé, que é mais óbvio, né? Década de 60, 70, mas a cada década, isso é exponencial. E no mundo dos negócios também, as empresas de base tecnológica, elas são exponencialmente maiores do que as outras. Antes eram as top 5, né? Agora são as top 7, né? Porque tem a NVIDIA e outra. O valor de mercado das empresas baseadas em tecnologia é muito maior do que das empresas não baseadas em tecnologia. Muito maior. Assim, a curva, né? Está tendo uma separação cada vez maior entre as empresas realmente que tem tecnologia no seu core, tem inovação no seu core, e as empresas mais tradicionais que não inovam, que, enfim, que tocam o dia a dia sem inovação. Então, isso é fácil olhar quando você olha o mercado de ação, em particular nos Estados Unidos ou em outros mercados mais avançados. Mas, então, assim, eu acho que a gente está caminhando aí para um mundo, né, de exponencial, no final das contas, né, que no esporte tem essa exponencialidade, assim, eu diria assim, até o mais óbvio, se olha, follow the money, mas no mercado de tecnologia, de inovação das empresas também. Então, continuando um pouco essa comparação, né, é interessante entender um mercado de exportação que o Brasil tem, que é o mercado de jogador de futebol. Nos últimos anos, eu tenho observado, informalmente, eu nunca prestei atenção, mas eu tenho um filho que joga, né, enfim, num nível relativamente alto e tal, e eu comecei a observar o início de várias pequenas empresas que ninguém vai reconhecer o nome delas, porque elas jogam alguns campeonatos menos conhecidos, formados por empresários. Diferente dos clubes tradicionais, são empresários que montam equipes para disputar campeonatos, mas com um modelo de negócio bastante inovador, que se assemelha a uma incubadora. Eles selecionam jogadores de futebol, tipicamente bastante jovens, 12, 13, 14 anos, montam os clubes, mas usam esses clubes como plataforma para divulgar esses jogadores e fazer a venda desses jogadores, principalmente para o exterior. Japão, Europa, China, etc. Então, é interessante, né? Você vê umas coisas assim que você assim, nunca imaginei que você poderia pensar isso e, enfim, a gente acaba conhecendo pessoas assim que tem o passe de 70 jovens jogadores. É como se estivesse investindo em 70 startups, né? Que a gente tem a história do anjo, né? Mas isso virou um grande negócio no mundo dos esportes, né? Porque, e de novo, desses 70, por acaso a gente conhece uma pessoa lá perto de onde a gente mora que tem isso, talvez uma dê certo. Uma vire um jogador que vai jogar na Europa e que vai ganhar milhões de euros, etc., né? E aí está o modelo de negócio, porque a grande maioria não vai dar certo. Acho que uma boa analogia final é para a gente se Muito divertir bom. um pouco. É interessante essa tá uma outra comparação aqui, né? Lembrar um fundo de venture capital e isso acontecendo no esporte também. Eu vou passar para o De Luca agora, para também suas mensagens finais. Então, uma colocação que eu faria é
O executivo tem um prazo de validade, né? Um executivo, eu sempre falei isso, que ele tem uma fase da vida dele que ele é executivo e deixa de ser. Ele se aposenta ou vai para conselho. Eu tenho um amigo meu que ele fez uma comparação que eu brinco até hoje, assim, que o CEO, né, quando ele se aposenta, ele vai para planejamento estratégico. Depois, planejamento estratégico, ele vai fazer um curso de governança, vai ser conselheiro e termina como coach. Então, assim, essa é uma carreira que eu não quero fazer. Eu falo que eu saí, né, pulei essa consultoria de planejamento estratégico, sou conselheiro e sou mentor, não sou coach, não vou fazer coach. Agora, o empreendedorismo não tem essa data, né? Você não tem essa obsolescência. É a mesma coisa o atleta, né? Eu falo que hoje, né, eu fui executivo e sou maratonista. Eu não tenho problema algum em esconder a minha idade, né? Quer dizer, eu não preciso esconder a idade. Eu tenho 63 anos e estou planejando uma prova quando eu tiver 65. Na vida executiva, nós conversamos no almoço, né? Você perguntou se você tem intenção de voltar. A resposta é não, nenhuma intenção de voltar como executivo. Pretendo continuar como conselheiro, pretendo continuar como... empreendendo com empreendedores de verdade. Na verdade, eu invisto, mentoro, né, eu sou advisor, né, e quero continuar sendo maratonista. Então, eu acho que o empreendedorismo traz esse processo de... Não vou falar que é de perenidade, que não tem nada perene, né? Mas de sustentabilidade, de você poder fazer isso independente da idade. Está muito mais na sua cabeça, na sua vontade de querer fazer, de mudar, de transformar ou de expandir. Esta é a característica do empreendedorismo. Eu não vou trazer as colocações que o Terra fez com inovação, foram muito boas, mas assim, vamos pensar no empreendedorismo, né? Seja intracorporativo, seja um empreendedorismo, né, com os próprios investimentos, com as próprias corporações. Eu acho que esta é uma visão diferente daquilo quando eu fui formado. Quando eu me formei pela primeira vez na engenharia, eu sabia que eu ia ser empregado, eu torcia qualquer empresa que eu queria ser um bom empregado. E trabalhei 17 anos em empresas como Philips e GE, como empregado. Nada contra elas, mas completamente diferente hoje da formação, né, de um líder, de um empreendedor. Ele não necessariamente ele se forma para ser empregado, ele quer fazer algo diferente, quer talvez trabalhar em inovação, ou fazer parte de grupos, não é só para trabalhar de Havaiana e bermuda, mas que tenha uma visão de propósito mais alinhada com os valores. Eu acho que empreender tem esse lado. E eu acho que para nós, independente da idade, empreender é fundamental. E no setor da saúde, eu acho que a gente tem uma falta de bons empreendedores. A gente tem muitos que estão lá há muito tempo, gostam do status quo. Por mais que reclamem, é bom que esteja assim, porque tem o que reclamar e nunca pense em mudar. Né? Ele fala assim, vamos pensar um processo de transformação. Então, o que eu deixo como mensagem é vamos empreender e vamos ser atletas, porque o atleta você nunca vai ter que se aposentar, você pode continuar a ser esportista por toda a sua vida. Muito bom, De Luca e Terra, foi um prazer ter vocês aqui para esses 2 episódios falando desses inúmeros paralelos entre inovação, empreendedorismo e esportes. Até interessante essa mensagem final dos 2 aqui, tanto essa ligação entre um venture capital com estruturas formadas para vender os jogadores que se destacam aqui, para conseguir com um jogador, né, ter sucesso. E também do De Luca citando a perenidade de um atleta, seja ele profissional ou amador, em comparação com o empreendedor também, que deve ser perene, né? A gente está empreendendo nas nossas vidas o tempo todo. Então, obrigado novamente aos 2 por estarem aqui. Eu queria, para quem está nos ouvindo, se gostou do episódio, que você siga o ExpertCast nas principais plataformas de podcast, compartilhe com seus amigos, contatos e nas mídias sociais. É assim que a gente ajuda a disseminar informação de boa qualidade sobre inovação em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.